Nós olhamos para o relógio, olhamos para o calendário e, no fundo, tentamos controlar uma coisa que não tem dono. A verdade é que a passagem do tempo é, talvez, a única certeza que temos. Desde sempre que os grandes pensadores nos avisam disto. A nossa vida é só um breve instante de luz e a única coisa que realmente fica, que permanece, é a própria mudança. Esta ideia, por exemplo, já vem do filósofo grego Heráclito. E o que é absolutamente genial nesta frase é que ela não diz apenas que o rio muda, que as águas mudam. Diz que nós mudamos. A pessoa que éramos há um segundo já foi levada pela corrente. A realidade, portanto, é um fluxo constante. E nós, nós somos parte desse fluxo. E esta sensação, sabem? Até tem um nome. Em latim chama-se existência fluxa. É aquela percepção, muitas vezes um bocado angustiante, de que a vida está sempre a ir para a frente, sempre a escapar-nos por entre os dedos. É, no fundo, a própria textura da nossa realidade, esta impermanência constante. O filósofo Schopenhauer deu-nos uma metáfora incrível para isto. Imaginem a cena. Um homem a correr por uma encosta abaixo. A única maneira dele não cair de cara no chão é continuar a correr para a frente. O ponto aqui é que é o nosso movimento constante, a nossa projeção para o que aí vem, que nos impede de simplesmente colapsar no presente. É uma existência fundamentalmente instável. E Schopenhauer não fica por aqui. Ele carrega ainda mais neste sentimento de inquietação com outra imagem. A vida como um daqueles mecanismos de relógios antigos. Dá-se corda e ele repete sempre a mesma melodia, dia após dia, de forma monótona, até que, um dia, a mola parte. De repente, a passagem do tempo já não é só um fluxo, é talvez um ciclo mecânico e, se calhar, sem grande propósito. E toda esta incerteza leva-nos a uma das perguntas mais honestas e desconcertantes de sempre, feita por Santo Agostinho. Parem para pensar nisto. Ele sabia perfeitamente o que era o tempo, até o momento em que tinha de o explicar a alguém. E aí, as palavras fugiam. Esta dificuldade em definir algo que domina por completo a nossa vida é um enigma absolutamente fascinante. E a conclusão de Agostinho é de dar vertigens. O agora, o momento presente, não é um sítio onde possamos estar. Não tem substância, não tem espessura. É só o fio de uma navalha. Uma passagem instantânea que separa um futuro que ainda não existe de um passado que já não existe. A vida inteira acontece nesse equilíbrio impossível, nessa passagem de miragem à memória. Ok, então, se a vida é isto, esta passagem fugaz, este equilíbrio precário num fio de navalha, o que é que fazemos com os nossos desejos de permanência? Com as ambições, a vontade de deixar uma marca no mundo? Bem, vamos ver como é que a filosofia estoica olha para esta questão. E aqui entra uma figura incrível, Marco Aurélio. Um dos homens mais poderosos do seu tempo, um imperador romano, que olhava para a vida não como um imperador, mas como um filósofo. E para ele, o tempo era isto mesmo. Um rio de acontecimentos, uma torrente violenta. Mal se via alguma coisa, era logo arrastada, substituída por outra que, por sua vez, também ia ser levada. E partindo desta visão, o desejo de ser lembrado para sempre, a chamada fama póstuma, perde todo o sentido. Não passa de ruído, de um eco que se desvanece. É uma vaidade inútil no mundo onde tudo o que é material se dissolve de volta à substância universal. Um pouco como uma onda que regressa ao oceano. E esta frase de Marco Aurélio ilustra isto de uma forma brutalmente honesta. Ele despê a nossa existência de toda a pompa, de toda a cerimónia. Reduz-nos à nossa realidade mais básica, material e passageira. É uma perspectiva que pode parecer dura, mas que no fundo é profundamente libertadora. Mas atenção, e este é o ponto de viragem de tudo isto. Esta impermanência não tem de ser necessariamente uma causa para desespero. Porque a morte e a mudança não são um erro no sistema. Pelo contrário, são a própria condição para que haja renovação, para que a vida continue. E para isto, há uma imagem lindíssima do poeta filósofo Lucrécio. Ele via a vida não como uma corrida que cada um faz sozinho, mas como uma corrida de estafetas. As gerações vão passando o facho da vida umas às outras. A nossa passagem é o que permite que outros possam correr a sua parte. Há uma beleza quase trágica, mas absolutamente necessária neste ciclo. Portanto, a solução, ao que parece, não é construir barragens para tentar parar o rio do tempo. A verdadeira sabedoria está em aprender a navegar com a corrente, em aceitar o fluxo e em viver cada momento da melhor forma, em harmonia com esta realidade, sem revolta.
E voltamos a Marco Aurélio, que nos deixa com esta imagem final, que é absolutamente poderosa e serena. A vida deve terminar, como a queda de uma azeitona madura, sem luta, sem amargura, mas com um sentimento de gratidão profunda pela existência que tivemos, abençoando a terra que nos nutriu. No fim de contas, talvez sejamos só isto. Pode estrelas a dançar na luz por um breve instante, e é nessa dança que reside toda a beleza. A questão que fica para nós é: se a vida é esta dança tão curta e efêmera, que música escolhemos para dançar?